Muito boa tarde, queridos ouvintes. Muito bom dia, boa noite, telespectadores, internautas que nos acompanham pelo Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e também no Periscope. Essa é a edição número 9 do Bola no Rádio. Muito boa tarde, Ézio Rodrigues. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, amigos aí que curtem Bola no Rádio. E também parabéns. Hoje é dia 7, de novembro, dia do radialista. Parabéns para todos os radialistas, que fazem os seus programas através do Facebook, nas rádios convencionais, em toda forma em que a gente possa estar transmitindo a nossa voz para vocês, ouvintes. E também um abraço aí pro meu amigo Félix, da Rádio Vale FM aí de Juazeiro do Norte, que é um cara que sempre quando eu converso com ele, sempre posto conversa. Ele e pro pessoal lá da Rádio Vale FM, tá? Abraço. É isso aí, galera. Esse programa Bola no Rádio é uma iniciativa aqui da Rádio Classista, da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio e Serviços do Estado de Ceará, presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenildo Vidal. Aqui o nosso apoio, nosso apoio cultural aí, Branco Turismo, 85 DDD 999 20 6100. Translado para o Beach Park, passeios Águas Belas, Lagoinha, 2 praias em um dia, Morro Branco e Praia das Fontes, Jericoacoara em um dia, veículos sempre atualizados, assentos reclináveis, ar-condicionado e higienização diária, 85 999 20 6100, Branco Turismo. E a nossa enquete de hoje está aí na tela do nosso programa. Thiago Nunes, faz certo em trocar o Furacão pelo Timão? Você que está nos acompanhando aí, você responde aí durante o programa, a edição de hoje, se o Thiago Nunes está fazendo certo aí, trocar o certo pelo duvidoso, Campeão pelo Atlético Paranaense da Sul-Americana e da Copa do Brasil, vai para esse novo desafio, você responde aí durante o programa. E é isso, galera. Aqui comigo, Carlos Emanuel, até as 3h10 mais ou menos, aí 1 hora de programa, falando sobre todas as notícias do futebol cearense, futebol nacional e internacional. Começando com o Caucaia. Aí no giro de notícias, Caucaia, parabéns, campeão da Taça Fares Lopes 2019. Título inédito, garantiu a vaga na Copa do Brasil. O Caucaia venceu 2-0 o Atlético Cearense, gol do Lincoln e do Moré. O Ciel foi o artilheiro da competição, teve 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 15 pontos, 62% de aproveitamento na primeira fase. O técnico conhecido, Oliveira Canidé, jogadores como Amaral, Ciro Sena e Siloé. Mandar um abraço aí pro Eleonaro Brito, parabéns aos radialistas do seu programa. Hoje eu estou confiante na vitória do Ceará por 1-0. Ézio Rodrigues aí, o título do Caucaia, campeão da Fares Lopes aí, edição 2019. Eu quero mandar aí os parabéns pro presidente, o Roberto Góes, que faz parte aí do nosso grupo, de WhatsApp. Aqui eu e outros presidentes do Barão, do Pilha. É o pessoal que gosta de falar de futebol, Dar uns parabéns para ele, a equipe do Caucaia. Ele já o segundo título só esse ano. Ele foi campeão aí da Série B cearense também, com grandes méritos. E só premia a cidade de Caucaia, que ano que vem vai estar participando da Copa do Brasil como representante cearense através do título da Copa Fares Lopes. E ele que tem um grande time, que começou com o Washington Luiz, e terminou aí nesse trabalho do Oliveira Canidé. Quer dizer, todos ali que participaram dessa campanha da Fares Lopes estão todos de parabéns, hein? E destaque aí, jogadores conhecidos, Amaral, Seleção Brasileira, jogou aí times do sul do Brasil também, Fortaleza, Ciro Sena, o Siloé que também fez parte, é o Ciel, artilheiro da competição. O Ciel é o, é o regente ali, é o que puxa o couro ali do time do Caucaia, ele que já tá, eu acho que bem no segundo ano dele de Caucaia, se eu não me engano. É isso aí, a notícia importante do título, parabéns à cidade de Caucaia, que tem aí um campeão. Eu estava acompanhando domingo essa partida,
pelo site da Federação Cearense de Futebol. Realmente uma transmissão muito interessante aí, pelo YouTube do site da Federação Cearense de Futebol. Esse jogo aí que foi no estádio lá do Caucaia, um bom público lá, né, que teve presente acompanhando essa grande final. Parabenizar mais uma vez a cidade de Caucaia e agradecer aí também o Oliveira Canidé por esse excelente trabalho, um técnico vitorioso já, né? Um técnico que já foi campeão do Nordeste com a equipe do Campinense, né? Para quem não sabe, aquela campanha incrível, já teve trabalhos aí com equipes de tradição do futebol brasileiro, como Santa Cruz. É isso aí, com certeza. E vamos aqui para a nossa giro de notícias, dando continuidade à notícia número 2, Série B, né? 33ª rodada da Série B, que aconteceu toda ela na terça-feira. O Coritiba empatou com o Sport 0-0, Oeste 0, estamos vendo os gols aí, 2 Botafogo, Atlético Goianiense 2, Londrina 1, Operário 1-0 no Criciúma, Figueirense 0-0 com Vila Nova, o América Mineiro perdeu para o Paraná 2-0, Vitória da Bahia ali naquela luta, escapando para sair da zona de rebaixamento 3-0 no Brasil de Pelotas, a Ponte Preta 1-1 com São Bento, lembrando São Bento foi afastado do time da comissão técnica, Milton Mendes, não quer dizer, afastado por, no caso... Abuso, né? Está sendo acusado de estupro, né? Mas vai ser investigado aí, ninguém pode ter uma posição ainda, né? Vai ser investigado. O Coritiba ganhou de 5-1 do CRB, o CRB fez o gol com o Edson Cariús, né? O Bragantino lidera a competição 65 pontos, está de volta à Série A depois de 22 anos. 98 foi a última participação aí do time, né, de Bragança Paulista, né? Que já chegou a final, foi final da, se eu não me engano, do Campeonato Paulista com o Vanderlei Luxemburgo, né? Campeonato Brasileiro em 1990, com o Luxemburgo, foi Brasileirão, 1990. Aí foi Brasileirão, né? E no caso aí, temos aí na Série A, esse time do Bragantino com Antônio Carlos Zago, Rafael Carioca, Pio Lige, jogadores e técnicos que passaram pelo futebol cearense, né, Ézio? É uma experiência, né, que o Bragantino levou, de jogadores que já tiveram aí campanhas para subir de divisões, né? No caso, teve alguns jogadores conhecidos aí do futebol cearense. E o técnico também, acho que o Zago também já tem experiência. E também com um trabalho que é feito pela administração nova, né? No caso, que passa a ser da Red Bull. Investiu dinheiro, trouxe alguns jogadores aí carimbados. E que está sendo premiado com essa subida da primeira divisão. E olha que eu vou falar, hein? Ano que vem o Campeonato Brasileiro, com investimento que a gente até falou em programas passados que o Red Bull vai fazer no time do Bragantino, muitos times aí grandes vão ter que tomar cuidado com o Bragantino no ano que vem, hein? Porque ele vai disputar ou por uma vaga, possivelmente até por uma vaga da Libertadores. Campeão, o Campeonato Brasileiro não acredito, mas por uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores, acredito que o Bragantino pode até chegar lá, hein? O Bragantino aí que tá com esse aporte financeiro, tá na Série A já. E o Sport aí em segundo aí, na sequência com 57 pontos, quase lá também. Atlético 54, Coritiba 53, na zona de rebaixamento Figueirense, Vila Nova, Criciúma e o São Bento, né, Ézio? Esses times já estão praticamente ali, né? Já quase definidos, né? Fica ali pela 1 ou 2 vagas, né? Para quem vai ocupar. No caso aí, o Vitória tá tentando escapar de tudo que é jeito, né? Porque é o time do nosso amigo Wellington, né, Silva? Espero que ele escape, né? A gente tem que fortalecer o futebol nordestino. O CRB poderia estar na disputa da primeira divisão, né? Quem sabe, hein? Mas dois cearenses, dois alagoanos na primeira divisão. Pensa num negócio que ia ser, hein? É muito importante aí, no caso, ter times aí do Nordeste disputando. O Sport aí, já né? tá praticamente dentro, né? Agora a situação que a gente vai já falar da Série A, né? A situação do CRB, do CSA não é tão tranquila assim, né? Mas a gente vai falar, inclusive agora, da Série A, 31ª rodada, noite de grandes jogos. Tivemos aí Atlético Mineiro 2-0 no Goiás, não foi bom esse resultado para o futebol cearense. Avaí 1, Santos 2, Vasco 1, Palmeiras 2, muita chuva lá em São Januário.
Bahia 1-1 com o Chapecoense, o Bahia nunca mais se recuperou, né? O Bahia está passando uma fase muito ruim, teve ali entre os favoritos para ir para a pré-Libertadores, e ele está patinando com vários empates e derrotas seguidas. E Atlético Paranaense 0-0 Cruzeiro, foi até um empate bom para o futebol cearense. Tem rodada hoje ainda São Paulo e Fluminense, Botafogo e Flamengo, Grêmio e CSA. E no caso o Flamengo é o líder com 71, Palmeiras 66, Santos 61 e São Paulo 52 fecham o G4. Na zona de rebaixamento, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. Sobre essa rodada de quarta-feira, Ézio, o que você pode falar sobre essas partidas que aconteceram na noite de ontem? Bem, a rodada se caracterizou muito nisso aí mesmo, como você mesmo falou, né? O time do Bahia dando uma patinada no campeonato, o Palmeiras conseguindo a sua vitóriazinha. Agora, para mim, o que deixa um pouco de indignação é o assunto que a gente vai estar falando no próximo tópico, que seria o jogo aí do Fortaleza contra a equipe do Corinthians, né? Que saiu no placar de 3-2 pro time paulista. Mas você fale um pouco sobre essa rodada de ontem, mais. Você acompanhou o jogo teve acompanhando o jogo do Palmeiras aí com o Vasco. O Palmeiras aí teve essa vitória aí em cima do Vasco, confirmação do VAR, né, em relação a esse gol do Palmeiras. O VAR está atrapalhando muito o futebol brasileiro, né, Ézio? Eu acho na questão de ser decisivo nos pontos, não. O que está prejudicando é a questão das pessoas que manejam o VAR. Não estou querendo acusar ninguém, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que as pessoas que controlam o VAR não têm a devida experiência para poder controlar um equipamento como ele. Até eu conversei com amigos a respeito disso e um deles falou que seria melhor se o VAR fosse controlado por um sistema de software na qual ele diria na hora, né, que aconteceu isso, e que evitaria muitas dessas marcações erradas que o VAR acontece nos jogos, principalmente em jogos, o Carlos Emanuel e ouvintes, em jogos que apontam determinadamente, por exemplo, jogos que dão importância a título e a vagas, como também para rebaixamento. Quer dizer, jogos chaves estão tendo muitos erros de arbitragem e está acontecendo um problema toda rodada. Não está sendo, por exemplo, eu até agora, nessas últimas 5 rodadas, eu não vejo uma que não tenha sendo limpa. Não tenha acontecido nada, polêmica. Todas essas últimas 5 que eu vi, tá acontecendo alguma coisa, algum erro acontece. É isso aí. Não de culpa do clube, mas sim da arbitragem. Falamos aí sobre as partidas aí do Campeonato Brasileiro da Série A. E teve o futebol cearense aí jogando, Fortaleza, que jogou na noite dessa quarta-feira. Começou na frente com o gol de Romarinho e sofreu a virada aí. Dois gols do Bozelli, um do Júnior Urso e, no caso, o Chiesa, fez o segundo gol do Fortaleza, que tinha chegado a empatar o jogo, né? O treinador da equipe aí, o Diego Coelho, treinador do time do Corinthians, né? Treinador interino, né? No fim do jejum de 8 jogos sem vencer da equipe paulista, o Corinthians chegou a 48 pontos, Fortaleza 36 pontos. Um público aí de 22 mil pessoas. O confronto do Corinthians agora é contra o Palmeiras e o Fortaleza pega o Ceará no Clássico Rei. Vamos ouvir aí o técnico estreante, Diego Coelho, o técnico do Corinthians. Começou na segunda-feira, quando a gente fez um treino realmente muito intenso. E na terça-feira, pré-jogo, alguns jogadores, acho que a maioria, quando a gente pensou em marcar pressão, ser agressivo para mudar realmente o comportamento. Não adianta só eu falar para mudar o comportamento. O treino precisa exigir isso, que o treino mude o comportamento. E eles atingiram velocidade de jogo na marcação-pressão no treino da terça-feira. Então, são jogadores muito inteligentes, porque foi uma ideia nossa, junto com a comissão, de pressionar e de sair em 3. Fazer com que o Gabriel fique na frente dos 3 zagueiros, com que o Michel atinja a última linha, né? Dar um pouco de liberdade para os extremos e deixar
No caso aí você viu a fala do Diego Coelho, o treinador mostrando um pouco que foi a mudança, Ezio, a mudança de postura do Corinthians em relação ao que vinha sendo com o time, o Tite, Mano Menezes e agora com o Carlyle. É uma postura que ganhou vários títulos, Libertadores, chegou à final de Mundial, campeão mundial também, mas que já não vinha dando mais certo essa equipe retranqueira de marcação, e agora com a chegada do Thiago Nunes vai mudar um pouco esse estilo, né? E esse treinador agora, Diego Coelho, já mudou um pouco, fazendo a marcação alta, né? Pressionando a saída de bola da equipe adversária, e se expôs um pouco, acabou levando os gols do Fortaleza, mas ganhou a partida, né, Ezio? Vale falar aqui, né, no caso, o Coelho, que para quem não se lembra, o Coelho foi um excelente lateral, né? Jogou Atlético, jogou Corinthians, jogou muitíssimo bem. Acredito que ele poderia ter ido mais além na carreira, né? Se não fosse o temperamento dele, temperamento muito explosivo. O que ele fala com relação ao time do Corinthians? O time do Corinthians, ele nessa partida notou-se sim algumas diferenças. O time parecia mais ter a posse de bola, tentar ser um pouco mais incisivo em algumas jogadas, né? Já a equipe do Fortaleza, ele veio com a equipe mais naquela base de contra-ataque, mas que em alguns casos não se completou bem, já que o passe, que era o passe para a jogada, para fazer aquela subida, né, rápida, para jogar nos pontos para correr, não foi bem executado. É parecido com o que a equipe do Ceará tem feito ultimamente, né, que é jogar na defesa, tentar lançar no ataque, mas esse passe que era para ser feito não tem obtido muito êxito. E aí, no caso, o Carlos, a vinda do Thiago, né? Thiago Nunes, para mim é um dos bons técnicos, além do Renato Gaúcho e do Jorge Jesus, que vem fazendo aí espetáculo no campeonato. Sem esquecer do Sampaoli, né? Também. É uma mudança que Corinthians, eu acho que muito torcedor do corintiano já pedia há muito tempo, de um técnico mais que pense mais para frente, que queira propor o jogo, né? E no Corinthians eu acho que a Corinthians do Carille, do Jair Ventura, esses últimos agora, pode até ser sido equipes que jogam defensivamente, mas a equipe do Corinthians de 2015, que foi campeã brasileira, ele era um time que tinha melhor defesa e melhor ataque com o comando do Tite. Então, não vamos... eu só fico um ponto contra o que você falou com questão do Tite. Na época dele, a equipe do Corinthians sabia sim atacar. Nas outras, aí eu poderia até ficar calado com esse ponto. E vamos lá, né? A equipe do Fortaleza, eu acho que infelizmente faltou esse trabalho da bola, já que ele estava querendo propor esse tipo de partida. Como também faltou, como eu disse, né? Faltou gás, faltou aquele algo a mais para o time do Fortaleza na partida, principalmente no segundo tempo, quando a equipe cansou em campo. Os 2 pontos tinham cansado, o técnico Rogério Ceni tentou revitalizar o time, não conseguiu, e também algumas situações polêmicas que eu acho que você que assistiu também o jogo, Carlos Emanuel, depois, você vê que o árbitro e o VAR também tiveram pontos determinantes aí para essa vitória do time do Corinthians. Inclusive, teve uma coletiva do Rogério Ceni após a partida que ele aplaudiu e elogiou a arbitragem de uma forma irônica. Quer dizer, ele reclamou de uma forma indireta, porque a equipe do Fortaleza vem sendo prejudicada diversas vezes no Campeonato Brasileiro, não só o Fortaleza, como o Ceará, como algumas equipes menores do futebol brasileiro vem sendo prejudicada. E a equipe do Fortaleza, ela se sentiu bastante prejudicada, Ezio Rodrigues, com mais um lance polêmico. Mas na verdade, eu queria fazer esse questionamento para você. Vale a pena focar na arbitragem e esquecer do futebol, esquecer daquele lance que você deixa de fazer o gol e você fica preso àquele detalhe da arbitragem? Não faltou mais do Fortaleza, não faltou mais do Fortaleza
em questão de desenvolver um futebol melhor, Ezio? Eu acho que também a gente pode falar por esse ponto também, que eu acho que apesar do que acontece sempre, né? Dessa questão de VAR, da arbitragem, eu vou botar até um ponto aqui, Carlos, que eu vou falar aqui para ti. Do que adianta você botar uma arbitragem que é do Rio Grande do Norte e o VAR, né, ser todo controlado por árbitros paranaenses? Quer dizer, vai estar lá no eixo do sul. Eu acho que, na minha opinião, tanto o VAR como a arbitragem tem que ser de um outro contraponto, por exemplo. Para essa partida aí, era para ter sido por exemplo, botamos um trio paraense, né, do Pará, para poder não dizer, não tem nenhum do Nordeste, não tem nenhum do Sul. Vamos botar ou do Centro-Oeste ou do Norte. Tanto no arbitragem como no VAR, para poder acabar com essa besteira, porque tem muito torcedor dizendo, mas o jogo é com um árbitro que é neutro, mas assim, neutro entre aspas, mas o VAR é todo da casa, todo caseiro. Qual é a vantagem que a gente vai ter? Isso, os torcedores falando. Eu acho que seria uma ideia até ótima botar todo o contraponto de fora. E também outra, me desculpa, mas o VAR, infelizmente, não funciona aqui. Em alguns pontos. Mas eu concordo com você, Carlos, a questão de que, mesmo tendo esse problema, acontecendo isso, você tem que buscar a vitória de todo jeito, porque a partida de futebol, são 2 tempos de 45 minutos. Você tem tempo suficiente para poder fazer isso. É verdade. O André Honório, que está acompanhando o nosso programa, falou: hoje o Fluminense perde ou empata. Se o Fluminense ganhar, vai para 34 pontos. E uma derrota do Ceará fica com 33, entra no Z4. E complica que pode aproximar Fortaleza, está com 36 pontos, por isso torço que Fluminense não vença hoje. E o Felipe Estrela, Fortaleza jogou melhor do que o Corinthians. Deixa de clubismo, Ezio Rodrigues. Esse é o torcedor do Fortaleza, meu amigo Felipe Estrela. Estrela, é o seguinte, a gente aqui fala sim com relação aos clubes o que aconteceu, certo? Mas aí é como eu concordo com um ponto que o meu colega Carlos falou. Mesmo tendo esse erro, você tem 45 minutos para poder, 45 de 2 tempos, um de cada, e você tem que fazer isso. Agora, eu também acho injusto, né? Por exemplo, você fala de clubismo, mas aqui eu tô falando a verdade. Doa quem doer. Até contra o meu time eu falo a verdade, mesmo achando ruim. Mas é a verdade. Falar em clubismo, vamos passar aqui pro noticiário do Ceará Sporting Clube, o Alvinegro de Porangabuçu, que joga hoje à noite contra a equipe do Internacional. Tem um retorno aí, vamos passar as imagens aí, pedir para o nosso técnico Orenildo Vidal passar as imagens aí do treinamento do Ceará, né? O treinamento do Ceará. No caso, hoje tem um retorno do Luiz Otávio, João Lucas e do William Oliveira. Retornos importantes. Provável time, Ezio: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas, William Oliveira, Fabinho, Ricardinho, Felipe Baixola, Thiago Galhardo e Bergson. Hoje, 19h30, na Arena Castelão. Essa é a equipe do Ceará, Ezio. Quer dizer, o Adilson Batista não repetiu a equipe do Ceará uma única vez no Brasileirão. Não por culpa dele, claro. Teve cartão amarelo, teve suspensão, teve contusão e teve momentos que ele teve que realmente mexer na equipe. Mas ele disse que não está nem dormindo. O Adilson Batista disse que nem na praia foi ainda. Ele disse que ele é do hotel para o clube, do clube para o hotel. E ele disse que mergulhou na equipe do Inter. Ele mergulhou, estudou a equipe do Inter. Ele é um estudioso do futebol, né, o Adilson Batista? Não, o Adilson Batista, como eu sempre digo, não acho o técnico Adilson Batista uma das melhores opções que o Ceará escolheu. Mas ele tá aí e o torcedor tem que torcer, né? Já tá aí. E os resultados vêm mostrando, né? Apesar de ter tido uma derrota contra a equipe do Palmeiras por erro de arbitragem, mas também teve tempo também para conseguir o resultado e não conseguiu, né?
devido a alguns erros, mas o que o Ceará vem em campo, Carlos, ele vai com o que de melhor tem. Eu acho que o Bachola vem tendo aí uma melhora considerável, por incrível que pareça, como eu disse a semana passada, com o Anderson ele não funcionava, mas com o Adilson está funcionando bem, tem conseguido trabalhar bem. O Ceará, como eu disse, vai com o de melhor. A vitória esperamos que consiga. A equipe do Internacional, ela é uma equipe boa de marcação. Eu acho que o Ceará tem que aproveitar bem as bolas que são mandadas. O Bergson, espero que o Bergson, não só como torcedor do Ceará, mas como jornalista em si, espero que ele faça um excelente trabalho, que ele consiga provar para muitos que a imprensa fala que ele não é jogador, muita coisa assim do tipo. Eu também já cheguei a dizer isso, espero que ele queime minha língua e que a equipe do Ceará vá, porque a equipe do Internacional é uma das equipes que estão disputando a vaga da Libertadores, então qualquer coisa pode acontecer, tanto em campo como no VAR. Então eu falo assim, mas é porque por conta desses erros que acontecem. Então a equipe do Ceará, jogadores, não liguem para o que acontece, vão no campo e vão tentar buscar o resultado, que é isso que o torcedor quer. Mesmo com tendo erro ou não, a equipe do Ceará precisa da vitória. As equipes do Cruzeiro e do Fluminense, a equipe do CSA, estão na cola do Ceará e em nenhum momento desse campeonato, acho que da metade do primeiro turno para cá, o Ceará não teve sossego. O torcedor do Ceará tem toda hora tendo um batimento cardíaco acelerado a cada jogo. E não tem jogo fácil daqui para frente não, vai ser uma decisão a cada rodada. Tem um jogo contra o Inter hoje, tem um clássico Rei Domingo, tem jogos decisivos aí, cada rodada ainda pega o Flamengo, o Corinthians ainda pela frente, mas tudo tem a ver também com aquela sequência de 10 jogos sem vencer que o Ceará teve. Vamos imaginar que daqueles 10 jogos, se ele tivesse vencido 5 partidas, ele estaria ali... Nem 5, acho que umas 3 partidas e uns 4 empates já teria ajudado muito. Estaria ali na Sul-Americana brigando até por uma pré-Libertadores, que o time do Ceará não é uma equipe ruim, mas é uma equipe que não teve consistência durante a competição. E também não teve muita sorte. Quantas partidas boas contra o Palmeiras, contra o Santos. Um simples detalhe... Parece que contra o Ceará, as equipes, os goleiros crescem, viram gigantes. O cara fecha o gol contra o Ceará. O Tadeu do Goiás, o Jordi do CSA, né? O Gatito Fernandes contra o Ceará, aquele jogo que a gente assistiu, que eu acho que tem muito torcedor do Ceará que queria matar. O Everton do Santos, o Everton do Palmeiras, quer dizer... Os goleiros agigantaram-se contra o Ceará. E a pontaria do Ceará não era essas coisas, né? Temos assim, quando de repente o Leandro Carvalho dá aqueles insights, ele acorda do nada. Não, como aquele do Corinthians, que ele é incrível que pareça como é o futebol, né, mano? Quando a gente menos espera de um jogador, ele vai lá e faz algo que é praticamente impensável, né? Quem diga o Corinthians, né? Que tomou, pra mim, o maior golaço da Arena Corinthians foi justamente o dele. E o André Honório acompanhando aí, disse que Ceará 0, Inter 4. Aí tá torcendo... o velho secador, mano. Torcedor é isso, mano. Não tem essa de, por exemplo, torcer pro seu vizinho ali do lado, não. Quanto mais lascado ele tá, melhor pra ele. Vamos aproveitar aqui e ouvir a fala do Ricardinho. Quando ele joga, o Ceará joga. Quando ele não joga, o Ceará não joga. Ricardinho é impressionante. Vamos ver ele falar aqui sobre a partida. Boa tarde. Mas é um jogo dificílimo, né? Por se tratar do Inter. E seria contra qualquer outra equipe, porque o próximo jogo sempre é o mais difícil. Né? A gente costuma falar isso e é verdade, né? Que são 3 pontos muito importantes. E... precisamos cada vez mais, né? Eu creio que também mudou a confiança do torcedor, né? O torcedor também, acho que tem tirado um pouco mais essa ansiedade para o resultado, né? Pela maneira como a equipe vem produzindo nos últimos jogos. Isso é importante, né? Que o torcedor tenha
a paciência e nos apoie, porque precisamos, né, justamente para poder desempenhar o nosso melhor dentro de casa. E mais do que nunca vai ser muito importante, né, o apoio das arquibancadas, né, o nosso 12º jogador, porque momento de reta final e o quanto é importante, né, não tem... E o Ricardinho, declarado torcedor do Internacional, é uma peça fundamental aí nesse esquema do Adilson, né, Ezio Rodrigues? Ele e o Felipe Bachola, né? O Ricardinho, né, apesar das vezes ele ser muito constante em campo, em alguns momentos o torcedor pega muito no pé do Ricardinho, mas todos nós temos fé na categoria do Ricardinho no comando ali do Ceará. Depois que ele passou a jogar um pouco mais recuado, eu acho há muito tempo isso, ele tem desenvolvido até uma saída melhor das jogadas do Ceará. E quem não se lembra da vitória do Fluminense, foi o Ricardinho que deu o passe, né? Aquele passe parece que ele jogou assim no pé do Bergson, e o Bergson só teve o trabalho de vencer o goleiro Muriel e fazer ali um 1-0, né? Aquela partida no Castelão que o Ceará que era não vou dizer que era um tira-teima, né? Era uma revanche por conta daquele primeiro jogo lá no Rio de Janeiro. Então, o Ceará vai confiando muito no Ricardinho, nos passes dele, já que é primordial a jogada que o Ceará joga, já que ele joga muito defensivamente e precisa de jogadores como da categoria do Ricardinho para poder fazer aquela bola rápida, para poder os pontas, né? Os jogadores que vão estar na ponta e o Bergson possam ter o trabalho de carregar a bola o mais rápido possível para o gol adversário. E o André Honório diz: sou Fortaleza com muito orgulho aí, um torcedor tricolor hoje nos acompanhando aí, né? Nessa jornada. Como eu te disse, que ele falou da questão do 4-0, eu digo, a graça do futebol é você querer ser o rival para baixo, porque aí não tem graça, né? O futebol o bacana é disso aí. Honório, você é torcedor do Fortaleza? Beleza, você é torcedor do Fortaleza. Você torce contra o Ceará? Torce. Agora, você torcer pro Ceará ganhar do seu adversário, aí você torce, né? E lembrando que essa partida aí, o Ceará enfrentou o Inter. O Inter está vivendo uma fase muito obscura, né? O presidente do Inter, denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. Vitório Pífero, é o ex-presidente, na verdade, desvio de 13 milhões do clube. Então, quer dizer, essa bomba estourou no Inter de ontem para hoje, né? Então já fica preocupante a situação do Inter, porque fica aí a torcida preocupada com esse desvio, né? Onde é que foi parar o dinheiro do Inter? Tá acontecendo muito no futebol cearense isso. Enquanto isso, o Zé Ricardo mantém dúvida na provável escalação. Danilo, tem aí o Heitor, Fernandes, o Cuesta, o Wendel, Lindoso, Patrick, Wellington Silva, Parede, D'Alessandro e Guerreiro. A equipe do Inter vem hoje para cima do Ceará, talvez no 4-3-3, né? O Zé Ricardo, conhecido do futebol cearense aí, esteve à frente do Fortaleza um dia desse, né? E que vai ficar no Internacional somente até o final do Brasileiro, já que todo mundo sabe que o Internacional está interessado no Eduardo Cudê, argentino, né, que comanda a equipe do Racing, e que só está esperando aí o torneio da Taça dos Campeões lá da Argentina para poder chegar no Internacional. Então ele só vai estar comandando esse final de campeonato brasileiro com a equipe do Internacional. A equipe internacional que vem com esse D'Alessandro, né? Perdeu o clássico, né? O menino Renato Gaúcho disse que poderia ter sido demais. Que ele disse que tirou o pé porque ele disse que poderia ter sido atropelado o Inter, né? O Internacional, depois da derrota contra o Flamengo, né? E muito também atrás disso, né? Não vem apresentando esse futebol todo, não. Eu acho que a equipe do Ceará pode sim buscar um resultado, como eu lhe falei. Se o Ceará manter o mesmo pensamento do jogo que perdeu para o Palmeiras, o jogo contra o Fluminense, aquela dedicação na marcação, naquela concentração, eu digo que um resultado positivo é possível sim para a equipe do Ceará, que para mim não perde muito para a equipe internacional em termos de qualidade, hein? Tu vai assistir o jogo do Ceará hoje no
Barzinho do Benfica ou lá no Ranas? Assistiu o jogo? Rapaz, eu sempre tenho ali no Ranas, né, mano? Apesar que do Barzinho também é filé, né, demais. Mas não vou estar na companhia do nosso ilustre amigo aqui, que vai estar, né? Mas você vai cuidando, lá, né? Você vai assistir o jogo ali no Ranas, é o ar-condicionado, é o preço do chopp, como é... O preço do chopp, meu filho. Se você quiser tomar uma torrezinha, é R$19, hein, mano? Vamos marcar na próxima semana, quando você tiver uma folgazinha, pra gente poder tomar um choppzinho lá. Um choppzinho lá nesse estabelecimento, né? Bora sim, bora. Lá tem uns conhecidos lá. R$19,90, 10 pra cada um, tá barato, né? Ainda tem um tira-gosto, né, Ezio? Ainda tem um tira-gostozinho que é filé. Tira-gostozinho. E torcer hoje que o Ceará ganhando hoje vai pra 36 pontos. Aí a gente tem um Clássico Rei domingo. Que pra mim vai ser um dos mais emocionantes porque pode marcar os destinos do Ceará e do Fortaleza no campeonato. Para quem não sabe, a diferença não tá grande entre um e outro e que pode ser o rumo que as duas equipes possam tomar, o clássico pode decidir. O Ceará ganhando hoje para 36 passaria o Fortaleza no saldo de gols, então seria uma partida válida. Mas o critério de desempate é número de vitórias, Carlos. O Fortaleza não vitória a mais, né? Mas aí, no caso, o Ceará 36 hoje. Então, ganhando o Fortaleza, passaria o Fortaleza. Iria para 39. E hoje a gente tem que torcer muito pro Botafogo perder, pro Flamengo, né? E pro time do Fluminense perder pro São Paulo para continuar essa distância da zona de rebaixamento, né? Eu acho que a graça do campeonato, acho que não tá nem tanto pela disputa do título, já que a equipe do Flamengo já tá a léguas ali de distância junto com o Palmeiras, né? Até eu vi uma pesquisa, uma matéria de jornal, que ele tava falando lá que a possibilidade do Flamengo quebrar o recorde do Corinthians de 2015 é grande, não é pouco não. O Flamengo, se ele ganhasse as partidas daqui de hoje até o final, ele poderia chegar a 95 pontos. O time do Palmeiras, se fosse campeão, chegaria a 87. E a equipe do Santos, já botou uma terceira hipótese, que se ele fosse, ele pode chegar no máximo aí a 81, quer dizer, ou 82, se não me engano. Quer dizer, quebrar o recorde do Corinthians de pontos corridos é bem ligeiro. Então, a graça do campeonato está sendo a parte de baixo da tabela, né? Que você vê equipes como Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, né? Equipes tradicionais do futebol brasileiro, ali se engalfinhando, Fluminense, estão ali se engalfinhando, né? Com o Ceará, com CSA, né? Para poder se manter. A equipe da Chapecoense está ali, né? Como é que se diz? Lá mais stand-by. E o Avaí só tá esperando aí a aclamação, né? A equipe da Chapecoense tá como se fosse nat-morto, né? Tá vivo-morto, né? Morto-vivo, né? No caso. E o Avaí praticamente rebaixado, né? Infelizmente, uma equipe catarinense, né? Mas a gente quer que as equipes nordestinas que permaneçam aí na Série A. Ceará, Fortaleza, Bahia já tá garantido praticamente. O Sport tá voltando. Se o CSA ficasse, era muito bom. Mas o CSA tem pedreiro pela frente. Tem equipe aí. Tem uma equipe forte hoje para enfrentar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, e é muito difícil ela conseguir pelo menos um empate lá, porque o time do Renato Gaúcho está vindo aí com a faca nos dentes, porque ele precisa dos resultados para poder se garantir na fase de grupos da Libertadores. E é isso, galera. Falamos sobre Fortaleza, Ceará, Série A, Série B, falamos aqui vários assuntos. Vamos falar aqui sobre Fluminense agora, aqui no caso, falando um pouquinho da crise no Fluminense. Fluminense está operando aí no vermelho, o Fluminense, aí com dívidas que passam de 700 milhões de reais, devido a bancos, a governo e a financeiras aí o time do Fluminense. Só não é mais do que o Corinthians, hein, meu filho? Que a dívida que ele tá tendo aí só do estádio, meu filho. A gente vê as imagens aí do Mário Bittencourt e Celso de Barros, que venceram as eleições para a diretoria do Fluminense há 4 meses atrás, e os dois já brigaram, já romperam. Aí vemos as imagens do Pedro, que foi vendido ao Fiorentina por 36 milhões de reais. Pra mim foi barato, hein? Foi muito barato. Se for rebaixado, o Clube das Laranjeiras não recebe 30% da cota da TV. Tem os patrocínios aí. Em 9 meses foram arrecadados 8 milhões em patrocínios.
As transferências de jogadores foram 68 milhões entre janeiro e setembro. 316 milhões têm de ser pagos no máximo em um ano de dívida que o Fluminense tem, né? Aí no caso, a briga aí entre o Mário Bittencourt e o Celso de Barros. O Bittencourt proibiu o Celso de Barros, esse aqui de óculos, senhor, de acompanhar a delegação do Fluminense nas viagens. E o Celso de Barros disse que ia porque ele não vai deixar de ir acompanhar o Fluminense. Está uma briga, inclusive o Mário Bittencourt está tentando mudar o estatuto para tirar os poderes do vice. Não pode destituí-lo, mas está tentando com o conselho do Fluminense tentar reverter, tirar ele do clube. Está uma briga grande, porque o Mário Bittencourt não queria a vinda aí do Oswaldo de Oliveira, o Celso de Barro trouxe, e agora queriam trazer um treinador agora para o time do Fluminense e mantiveram o Marcão. Um Marcão novo aí, treinador novo. Tá uma confusão e devendo 700 milhões de reais, Ézio. Rapaz, esse retrato que o Fluminense está vivendo é um retrato que o futebol brasileiro vive. Aquela questão da vaidade, né, dos cartolas. Isso não é novo. Eu até posso falar para ti, Carlos, que o futebol brasileiro só não é maior do que é. Hoje em dia o futebol brasileiro está no chão. Poderia estar maior? Poderia, se não fosse por conta dessa vaidade dos dirigentes, né? De serem os chamados donos da verdade, do destino dos clubes. Eu acho que que a gente perdeu muito por conta disso. De más administrações, das pessoas chegarem e dizerem: vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos botar as nossas diferenças de lado em pró dos clubes. Aqui no futebol cearense aconteceu muito isso. Ceará e Fortaleza poderiam estar numa situação bem melhor se não fosse por conta de algumas más administrações. O Flamengo também poderia ter estado lá em cima. O Vasco, o Palmeiras, que teve uma época aí da Parmalat que praticamente faliu o clube quando saiu. Corinthians, que está vivendo essa situação aí, o próprio Fluminense. Quer dizer que o futebol brasileiro poderia estar lá em cima se não fosse por conta dessa vaidade. Eu digo assim, vaidade que tem muitos dirigentes aqui no futebol brasileiro. E o Fluminense é a prova viva disso. Dois caras que são fortes, o Mário Bittencourt e o Celso de Barros. O Celso de Barros, que eu me lembre, ele trouxe a Unimed com Pertenciência, né? Sense, né? Não sei como é que se pronuncia o nome do direito do fulano, né? Que eles fizeram que o Fluminense tivesse um salto grande naquela época de 2010 em diante. A equipe do Fluminense tinha jogadores como Fred, tinha o Conca, tinha grandes jogadores ali, Thiago Silva jogou lá também. Quer dizer que tudo isso foi jogado no lixo por causa disso, de vaidade. A gente vê aí o caso do Inter, corrupção, o caso do Fluminense, mal gestão, e a gente vê no Brasil inteiro equipes afundadas em dívidas trabalhistas, em situações das mais complicadas. E a gente vê agora essa situação do Red Bull assumindo o Bragantino como empresa. Eu ouvi uma fonte aí, não posso dizer se é verdade ou não, mas dizem que o dono do PSG está querendo comprar uma equipe brasileira e dizem que é o Vasco. Eu não tenho confirmação ainda dessa notícia. Não sei se seria bom para o futebol brasileiro ter uma equipe, ter um empresário como aquele com muito dinheiro para investir no futebol brasileiro, ou a equipe vai perder as suas características. Eu sei que o PSG virou de uma equipe que não ganhava nada, a equipe número 1 da França, mas ainda não conseguiu uma Champions League. A questão de você ter investidores aqui no país é uma coisa que está sendo debatida no Congresso Nacional, que até o Rodrigo Maia que está cuidando dessa questão. Até dizem, né, nos jornais que ele mesmo falou com o pessoal da Qatar, né, que é dona da Qatar Airlines, né, que já vestiu aí camisa, já patrocinou equipes fortes, como por exemplo o Barcelona teve uma época que era patrocinadora master, que aparecia ali na frente da camisa do clube da Catalunha.
se tiver fazer um negócio desse, eu não sei se seria muito benéfico, não. Se fosse para fazer isso, teria que ser feita uma lei na qual essas empresas não poderiam, né, tirar os nomes dos clubes, desmistificar o clube para poder fazer ao seu bel prazer. Porque para mim, essas empresas têm que vir como investidoras, né, para poder fazer a marca do clube crescer e que sua empresa esteja presente, como no caso, por exemplo, como patrocínio master, como a Crefisa é para o Palmeiras. Esse módulo assim de investimento, aí eu concordo que pode ser feito sim, beleza, vamos fazer isso, vamos tornar o clube em uma empresa. Mas tirar o nome da empresa, essas coisas, se você não sabe, Carlos, o Red Bull queria tirar o nome do Bragantino, mas parece que de algum jeito ali conversaram e mantiveram o nome do Bragantino. Quer dizer, se quiser botar, vamos fazer o seguinte, vamos tornar um clube chamado Red Bull Bragantino, para que o nome do Bragantino não saísse da camisa. É uma coisa assim que eu acho que ainda tem que ser conversada bem, porque você vai estar mexendo com o emocional, com o torcedor, porque você torce pro clube primeiramente pelo nome. Você ia ser torcedor do Ceará se o Ceará, tu ia continuar torcendo, por exemplo, se o Ceará tivesse um patrocinador forte, ele dissesse, não, vamos mudar o nome do clube, tu ia torcer pro time depois que mudasse o nome? Eu tô os calouros do ar ainda. Não tô Ceará, não, tô os calouros do ar, né? Mas realmente. Não, eu tô falando a título de exemplo. Realmente é uma situação muito. Que a gente tem que discutir muito em relação a isso. A gente tá falando muito sobre essa questão extracampo, né? Vamos falar sobre mais uma questão extracampo, que é a questão do Platini, né? Que cumpriu 4 anos afastado de qualquer atividade de futebol. Ele falou o seguinte, abre aspas, fizeram de mim um Al Capone, fecha aspas. Para quem não sabe, Platini foi um dos maiores jogadores da França de todos os tempos. Maior jogador da equipe do Juventus. A gente tá as imagens dele aí fazendo dentro de campo, incontestavelmente era um grande craque. Mas fora de campo, ele foi acusado aí, foi suspenso. A suspensão dele foi feita pela FIFA por ter recebido 18 milhões de euros do ex-presidente Joseph Blatter sem contrato. Quer dizer, em julho deste ano, foi ouvido pela polícia por suspeita de corrupção nas escolhas da FIFA para as sedes dos Mundiais de 2018 na Rússia e 2022 no Catar. Chegou a ser detido pela polícia realmente para prestar depoimento. Mas ele, dentro de campo, não estamos falando aqui do atleta, realmente incontestável. Estamos falando do dirigente. Do dirigente, não podemos dizer se ele foi realmente desviou o dinheiro ou não. Mas foi acusado disso e está prestando queixas à polícia sobre isso. As imagens que a gente vê aqui do Platini, tem momentos históricos, inclusive em 86, eu estava relembrando aqui com o Orenilton Vidal, que acompanhou aquela partida Brasil e França, que o Zico perdeu um pênalti no tempo normal, e nas penalidades o Platini decidiu para a França, e a França eliminou o Brasil nas quartas de finais da Copa do Mundo da França de 1986 no México, né? Eu acredito, Carlos, que se o Platini tem alguma coisa, né, contra dessas acusações, que ele chegue lá e prove. Eu me lembro, o Platini, que foi o presidente da como é que chama? Da UEFA. Da UEFA, né? Que chegue lá e responde, cara. O Platini sempre foi um dos caras mais respeitados, não só da França, do país dele, mas também do futebol internacional. Um homem que tirou a França ali do ostracismo, que botou a França no mapa do futebol internacional. Eu acredito que se ele não tem nada, que ele chegue e prove isso, porque hoje a justiça você só se prova se você mostrar ali, ó, não tem envolvimento com isso. E também tem muita coisa, tem muito dirigente aí hoje em dia que faz as coisas debaixo dos panos. Todo mundo já sabe que quando um cara vai para um negócio desse, ele não vai de graça não. O futebol, ele movimenta milhões, até bilhões de dólares, reais, euros. São cifras realmente astronômicas. Que mexe com
E mexe com o cara, mexe. Eu acho assim, eu acho que eu já dei a opinião nesse programa aqui, Bola no Rádio, e também já dei a opinião no Arquibancada, um programa antigo que tinha aqui na emissora, e também no Momento da Bola. Eu sempre dei a opinião que, para mim, o dirigente deveria ser remunerado e ser um funcionário do clube, que ele tivesse a remuneração paga, para que ele não tivesse a tentação de desviar dinheiro do clube, né? Para a função de presidente também. Porque eu acho incrível, até mesmo eu tenho ideia com relação a isso também, de que ele seja um funcionário do clube, que ele receba, né? Não é nem pela questão da tentação, porque agora para mim eu teria uma ideia bacana. Sabe qual que seria, Carlos? É de que o dirigente, se ele comete um desvio de dinheiro, que esse valor seja retirado dos bens dele. Eu acho que seria a melhor coisa que teria que ser feita. É o quê? Ter uma lei na FIFA dizendo, o cara que é presidente, que é dirigente do clube, que participa das ações, que mexa com dinheiro, se for comprovado que ele mexeu, que ele desviou dinheiro, que esse valor seja cobrado dos bens dele. E que ele também seja preso, porque isso é caracterizado como roubo. E roubo é crime. Desvio de verbas é crime. E não é só aqui não, em qualquer lugar. E o futebol tá tendo muita polêmica e o mundo em si tá tendo muita polêmica. O que acontece na vida política, às vezes interfere na vida do futebol. É o que aconteceu na final da Libertadores de 2019 entre Flamengo e River Plate, marcada para o Chile, e agora foi mudado para o Estádio Monumental de Lima, casa do Universitário, no caso do Peru, escolhido, no caso, para ser a final da Libertadores no dia 23 de novembro entre Flamengo e River. No caso aí, é o maior estádio da América Latina. Estamos vendo as imagens aí, ó. É um estádio muito bonito. Capacidade para 80 mil pessoas. O anúncio definitivo vai ser amanhã, sexta-feira. Mas tem outra opção. Pode ser também o Estádio Nacional de Lima com 50 mil pessoas. Mas o Monumental fica aí no distrito de Ate, área leste da cidade, distante do bairro Miraflores. É tipo assim, o Arena Castelão. Não fica no centro da cidade. Fica distante, no caso, do centro de Lima. Então é um estádio periférico, né? Digamos mas assim. Mas é um estádio, mas para quem poucas pessoas sabem, o estádio Monumental de Lima é um excelente estádio, né? O Brasil já jogou aí contra a seleção do Peru, eu mesmo já vi. É um estádio aconchegante. Eu acho que só vai ficar chato pro torcedor do Flamengo, pro torcedor que brasileiro que, por exemplo, comprou o ingresso, comprou as passagens, né? Para ir para Santiago, e agora não acontece isso. Eu acho que isso foi uma bola nas costas das pessoas que organizam a Libertadores, no caso é a Conmebol, e o governo do Chile. Já teve aí, cara, teve o que aí? 3 semanas atrás poderiam já ter dito isso, mano. Dizer, não temos condições. Vamos transferir logo enquanto não dê um prejuízo maior para os torcedores. Você tá vendo aí hoje muito torcedor do Flamengo e do River Plate correndo para poder trocar as passagens, ter que pagar multa, né, por trocar de passagem. Tem deles que vão para Santiago para depois tentar pegar um voo direto para Lima. Quer dizer que é um prejuízo muito grande, que a Conmebol, ela e o governo chileno sustentaram até essa semana. É uma brincadeira, mano. E na verdade, pra muito torcedor, eu vi, por exemplo, um vídeo hoje de um torcedor do Flamengo, que ele fez um vídeo dizendo que ele que sofre de depressão, e que o pai do cara, para poder amenizar, dar um pouco de alegria para ele, fez das tripas coração, como muitos dizem, deu uma passagem para ele ir pro jogo, o ingresso e tudo certinho, mas aí pega a Conmebol faz isso. O cara tá para baixo, o cara doente, ele que é torcedor do Flamengo, ele que quer ir para final, aconteceu isso aí, a Conmebol faz, quer dizer, é brincadeira, né, mano? Isso é questão política, porque, né, realmente no Chile tá tendo uma convulsão social, que aconteceu aqui no Brasil em 2013, que todos nós acompanhamos.
as convocações estavam sendo feitas para a final da Libertadores. Talvez fosse perigoso para os jogadores, para a comissão técnica, para quem fosse lá o torcedor acompanhar esse jogo. Aqui em 2013, a gente teve a Copa das Confederações, que foi muita convulsão social nas ruas. Eu estava presente, assistindo alguns jogos do Brasil na Arena Castelão, aquele jogo do México. Os manifestantes não conseguiram chegar à Arena Castelão, mas houve uma praça de guerra ao redor, que realmente teve um isolamento muito grande, mas foi meio triste para o futebol passar por aquilo. E prevendo isso, a Conmebol mudou para Lima, no Peru, que também teve confusão há algum tempo atrás, política lá também. Mas se questiona também, a gente vai até debater em outros programas sobre isso, se é interessante manter a final em jogo único, que a América Latina está fervendo ultimamente. Não vamos citar aqui exemplos de política, mas ela está fervendo, muitas manifestações sociais pelas ruas, e o perigo de talvez transferir uma final dessa, como foi ano passado para a Europa mais uma vez, né? E no caso, galera, a gente tinha uma enquete hoje aqui no programa, que a gente vai botar aqui só a imagem da enquete, pediu o nosso Orenito Vidal para colocar aqui. Ele não deu para o torcedor opinar, um erro técnico, né? A gente pede desculpa a você, mas nós dois vamos opinar aqui, né? Thiago Nunes, faz certo em trocar o Furacão pelo Timão? Sim ou não? Será que era o momento ideal para o Thiago Nunes deixar o Atlético Paranaense, onde ele foi campeão sul-americana, campeão da Copa do Brasil, e o Petralha está indignado com ele, porque até um dia desse ele era técnico do Sub-20, do Sub-21. Aí quando o treinador lá que está no São Paulo, o Fernando Diniz saiu, ele assumiu a equipe do time do Atlético Paranaense, e de lá trouxe bons resultados e tem um planejamento aí para ganhar o Mundial e a Libertadores daqui 2-3 anos. Foi o momento certo de deixar o local que ele estava tranquilo. Eu vou até comparar, Ezio Rodrigues. O Rogério Ceni estava aqui vivendo um paraíso no Fortaleza. Tem uma pressãozinha, é claro, mas é ídolo aqui. Foi pro Cruzeiro, apanhou, feito condenado, voltou. Você acha que essa situação do Thiago Nunes pode se comparar ou é totalmente diferente em relação ao Corinthians? A pressão é grande lá, né? Eu acho que é o seguinte, você pode comparar um pouco com relação a isso. Porque o Thiago Nunes, ele está indo aí para o ano que vem para um clube de massa como o Corinthians, na qual a responsabilidade vai ser grande. Na qual ele vai como um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, como já lhe falei, junto com o Renato Gaúcho, assim, dos brasileiros, né? Ele está entre os 4, se a gente botar aí o Jorge Jesus e o Roger Sampaoli. Então, eu acho que vai ser um desafio excelente. Eu acho que para muitos vão até concordar comigo que o círculo do Thiago Nunes no Atlético Paranaense meio que está se encerrando, né? Porque ele conseguiu aí títulos do Campeonato Paranaense com time. Até se você se lembra, ele ia com um time expressinho, né? Como a gente pode falar. Time que não era com jogadores profissionais, mas sim com jogadores jovens. E também foi campeão aí da Copa Sul-Americana. Foi campeão, acho que ele foi campeão da Copa do Brasil, já também, se eu não me engano. Quem? O Atlético Paranaense foi campeão, não foi esse ano agora, cara. Não, pois é, quer dizer, já conseguiu inúmeros títulos. Ele foi para um clube para poder alçar voos mais altos. O Petralha, no caso, ele já devia ter se preparado numa possível saída do cara, porque se o cara consegue tantos resultados bons, um clube grande poderia aparecer. Agradecer a sua audiência, a sua preferência aqui, lembrando que no domingo tem um Clássico Rei. Pedir ao torcedor que vá torcer, tomar sua cervejinha, comer seu churrasco, vá em paz com sua família, sem violência. Vamos torcer que tenha paz nos estádios e que a rivalidade fique para dentro de campo, né, Ezio? Que a zoação tenha, mas que seja com respeito. Porque o futebol só tem graça, a rivalidade só tem graça quando os dois torcedores se respeitam. Vamos ter respeito, né, com a vida, né? Vamos ter respeito aí, porque eu acho que é muito importante que sabemos, como ser humano, respeitar o seu colega do lado.
Agradecer a você que acompanhou o Bola no Rádio, edição número 9. Eu sou o Carlos Emanuel. Aqui é a Rádio Classista, uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto, técnico responsável Ourenildo Vidal. E essa semana a gente convidou Carlos o Louco, não apareceu, nenhum nosso Rony Câmara. Todos doentes, né? Rapaz, boa justificativa, né? Agora sabe qual é, né? O problemazinho que ele teve, Carlos? Deixa pra lá. Um abraço pro Felipe Estrela, dizendo assim, bom programa. Galera, valeu, Wesley. Até a próxima semana. Até a próxima, tchau. hein, pessoal?